da tabela do frete. Nós estamos, então, acertando que isto virá no pacote que o governo está tratando com os caminhoneiros, e o documento único de transporte, que tem o objetivo de reduzir o custo do transporte e remunerar melhor o caminhoneiro e também ter o custo menor no transportador, virá nesses dias seguintes agora um texto do governo, um projeto de lei, e eu acertei com o presidente Rodrigo, serei o relator para avançar nessa proposta. E também um outro ponto que era bastante polêmico, acabamos entendendo melhor retirar, envolvia os trabalhadores que têm a remuneração acima de 30 salários, naquela questão do Código Civil ou do contratado sobre o legislado, ficou o texto bastante duvidoso e a gente entendeu que poderia ter questionamentos judiciais. Esses foram os últimos pontos que a gente tirou, com isso mantivemos um texto muito claro em cima da medida provisória em si, originalmente, da 876, que é da abertura e fechamento de empresas, a carteira digital de trabalho, que é um avanço importantíssimo, a mudança do bloco K, a mudança do e-social e o tema do abuso regulatório tendo implantado agora como uma lei nacional. São pontos importantíssimos e da forma como o texto afastou as inconstitucionalidades, no curto espaço que nós temos, há um ambiente favorável para a gente votar na Câmara esta semana e o Senado ainda apreciar na semana que vem. Relator, com relação ao trabalho aos domingos, serão 7 ou 4 semanas? O que ficou acordado? Na verdade, o governo, ao fazer a área técnica, as alterações no texto, depois do acordo que tive lá com o presidente Rodrigo na semana passada, houve uma alteração sem que eu tivesse dado o ok em cima dessas 7 semanas. Eu considero que está preservado o direito, não haveria não haveria problemas em cima disso. No entanto, a gente viu que a guerra da comunicação, o governo perdeu. E eu considero que você fazer uma lei para que seja boa para a sociedade, ela tem que aceitar bem. E o tema das 4 semanas é melhor aceito pela sociedade, pelos trabalhadores, sentir aqui dentro da Câmara também. Portanto, estou determinando que a cada 4 semanas de trabalho aos domingos, uma das folgas seja num domingo e não mais 7 semanas. E relator, há acordo para aprovar a medida provisória ainda hoje na Câmara ou a votação deve ficar para a quarta? Ela estava pautada, você sabe que isso depende do Colégio de Líderes. Nós vamos agora para o Colégio de Líderes, o meu esforço foi melhorar o texto a ponto de que não tenha nenhum embate mais pesado. Eu imagino que vai ter aqueles parlamentares que vão ser contra, né, mas não podem alegar mais, que não ouvimos todo mundo, aliás, isso nunca nem alegaram, mas que nós temos aí jabutis e inconstitucionalidade. O trabalho foi muito esmerado, muito bem feito. Eu gostaria de fazer mais, com certeza, para outros setores, porque é muito problema burocrático no Brasil, mas eu tenho a sensibilidade de que a lei ideal, ela não pode, às vezes, ser feita de uma vez só. Nós vamos dar um grande avanço, será uma grande vitória para o Brasil e eu espero que haja o acordo. O senhor acredita que com essas mudanças no texto, há um ambiente para aprovar o texto do jeito como está atualmente ou vai ter algum destaque? Algum grupo ainda ficou insatisfeito com o ponto? Sabe que no Brasil a gente ouve as pessoas, temos que mudar, temos que fazer as coisas diferentes, desde que não mexa comigo. Então, se nós formos para uma lei desse tipo, tentando construir um consenso, nós não conseguiremos fazer, no meu ponto de vista, nunca. Então é natural que teremos ainda um bom debate em plenário, teremos destaques daqueles partidos que não tenham sido contemplados em algum ponto de vista. Eu não imagino uma unanimidade nessa lei, mas não é fácil mudar esse país com tanta coisa encalacrada que nós temos na nossa economia e na nossa sociedade. E por isso que eu considero o texto que nós estamos entregando ao Parlamento é um grande avanço e se houver um bom senso, sensibilidade política, não haverá obstrução e nós teremos a aprovação, no mínimo, pela maioria. Relator, outro ponto polêmico era com relação aos motoboys. Saiu do relatório do senhor? Esse era um erro de redação. A ideia era fazer com que o adicional de periculosidade só fosse um direito daquele que trabalha com a motocicleta e não daquele que usa a motocicleta para ir ao trabalho, como hoje vem reivindicando na Justiça. Na hora de fazer o texto, lá atrás, no PLV, houve um erro de redação e se retirou o direito. Portanto, agora eu retirei o artigo e não há nenhum risco nesse sentido. Com quantos artigos está? Nós vamos ter 22 artigos ao final, né? Isso incluindo 2 medidas provisórias propriamente, né? E, portanto, é bem adequado o texto que nós estamos apresentando. Com esse texto, quantos empregos o senhor acha que a medida poderá ajudar a gerar? Olha, eu não tenho como medir isso, porque a geração de emprego também não se dá só por uma lei, ela se dá pelo ambiente econômico como um todo. Antes deste relatório, com todas essas inclusões que nós estamos debatendo, o estudo do governo é que o Brasil pode, numa década, gerar em torno de 3 milhões e 700 mil empregos.
Se nós estamos tendo um texto melhorado, ampliado, eu imagino que o número de 4 milhões de empregos possa ser atingido somente com este ambiente de negócios melhorado. Eu volto a dizer, segundo o Banco Mundial, que analisa a burocracia em 150 países, no estudo que eles têm, o Brasil ocupa a 109ª posição. Com o texto original, fora agora a emenda aglutinativa, o final da lei, nós podemos avançar chegando a uma posição de número 50 perante o cenário internacional. Isso é um número bastante significativo. E eu tenho dito ao governo, essa medida não resolve o todo, nós temos muito mais problemas e uma reforma administrativa é fundamental que o Brasil tenha, depois de tudo que eu vi trabalhando nessa relatoria.